Irmãos queridos, eu quero saudá-los nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los para que abram a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Nós vamos pregar uma série de 3 mensagens no capítulo 3 de Gênesis, tendo como tema maior pecado e graça, as consequências do pecado humano e as manifestações da graça de Deus. Hoje, de modo especial, o tema da mensagem é Vencendo as Tentações. Como eu e você podemos vencer as tentações. Vamos ler a palavra de Deus, Gênesis 3, do verso 1 ao verso 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos orar mais uma vez, queridos. Amado Deus, nós suplicamos a Tua graça para compreendermos a Tua palavra. Precisamos, ó Deus, do auxílio do Teu Espírito para que possamos compreender aquilo que o Senhor escreveu na Tua palavra. Fala, ó Deus, a cada coração. Grava, Senhor Deus, a Tua palavra com letras vivas no nosso coração, através do Teu Santo Espírito. Pedimos-te graça em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a história de Gênesis não é apenas uma história do passado, acontecida milhares de anos antes de nós. A história de Gênesis é a minha e a sua história. É a história do plano eterno de Deus para as nossas vidas. É a história de como Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. É a história de como eu e você desobedecemos a Deus. Gênesis 3 nos fala das trágicas consequências do pecado para mim e para a sua vida. Mas também, ao mesmo tempo, a história do plano da salvação. Isto é, de como Deus revelou o seu grande amor e a sua graça, fazendo-se homem através de Jesus Cristo e morrendo em nosso lugar. Essa história tem tudo a ver comigo e com você, porque é a história do começo da minha e da sua vida. Mas quando nós estudamos o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, algumas coisas precisam ficar bem estabelecidas na nossa mente. O livro do Gênesis é um registro histórico inspirado, escrito por Moisés, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. O livro do Gênesis não é uma poesia, é uma narrativa histórica que aconteceu no tempo e no espaço. O livro de Gênesis não é um livro de ciências, nem de geografia, e muito menos possui um propósito cronológico. O livro do Gênesis foi registrado para nos contar a história da criação, a queda e a redenção da raça humana. Esses aspectos podem ser vistos claramente nos 3 primeiros capítulos deste livro. Mas nessa noite em especial, na primeira mensagem sobre Gênesis 3, eu quero falar sobre o tema, como já disse, vencendo as tentações. Como eu e você podemos vencer as tentações. Em primeiro lugar, vejamos o tentador.
O texto de Gênesis começa dizendo assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Quem é o tentador? Satanás se apresenta a Eva na pessoa de uma serpente, mas ele mesmo não é uma serpente. Apenas tomou a forma de um animal para se comunicar com Eva. As serpentes, assim como todos os demais animais, não se comunicavam e nunca se comunicarão com os homens. Este foi um caso específico na Bíblia. Além deste, somente há o relato da jumenta de Balaão, em Números capítulo 22. A serpente aqui, irmãos, é um símbolo diante de Deus. Ela é o adversário de Deus e da humanidade. É isso que significa o nome Satanás, adversário, perseguidor, acusador. No Novo Testamento, o equivalente é diabolos ou diabo, que significa acusador. É isso que o diabo faz. Ele nos acusa diante de Deus. Ao falar da serpente, o livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Nós não sabemos exatamente a origem de Satanás, senão que é uma criatura de Deus que se rebelou contra Deus em algum momento da criação. Satanás é um ser angelical, um anjo caído. Na sua segunda carta, o apóstolo Pedro e também Judas, na sua carta, nos mostram que alguns anjos não mantiveram seu estado de condição original. Eles se rebelaram contra Deus e caíram, foram expulsos. Acredita-se que esses anjos se exaltaram contra Deus e desejaram uma autoridade suprema. Se esta ambição desempenhou um papel importante na vida de Satanás e também o levou à queda, então isso explica de vez porque ele tentou o homem nesse ponto particular e procurou então iludi-lo para destruí-lo, recorrendo a uma possível ambição, isto é, uma cobiça. Percebam que foi nesse ponto que Satanás caiu, e é nesse ponto que Satanás então tenta o homem, que é a ambição, a cobiça. Satanás também é visto na Bíblia como chefe dos anjos caídos, também chamados de demônios. Ele é chamado repetidas vezes de o príncipe deste mundo, outras vezes ele é chamado de o Deus desse século. Em Apocalipse nós lemos que ele é chamado de Apolion, que significa o destruidor. Como o diabo, isto é, como acusador, o seu papel maior é nos acusar, é acusar o povo de Deus dia e noite. Foi isso que ele fez com Jó, quando ele o acusou diante de Deus, dizendo que a sua vida de adoração ao Senhor era tão somente motivada pelos bens que ele havia recebido. Ele é por natureza pecador desde o princípio. Jesus disse que o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso nós lemos em João 8:44. O papel de Satanás, irmãos, é ser um tentador, um adversário, um armador de ciladas contra os homens, disse o apóstolo Paulo, e contra os crentes em especial. O apóstolo Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O trabalho de Satanás é derrubar os crentes. Os ímpios já estão a passos largos do inferno. Nós não devemos brincar com Satanás. Ele é mestre na arte de tentar enganar as pessoas. O antigo filme O Advogado do Diabo ilustra de maneira muito interessante a astúcia e a sutileza de Satanás ao tentar o homem e fazê-lo cair diante do seu próprio pecado. Ele sabe de muitas das nossas fraquezas humanas. Ele conhece alguns dos nossos pontos mais fracos. E é justamente ali que ele vai agir de alguma forma na nossa vida. Contudo, irmãos, jamais devemos esquecer de que a atuação de Satanás está sempre debaixo da soberania de Deus.
O diabo não pode fazer absolutamente nada que Deus não queira. A história da vida de Jó demonstra isso claramente. Satanás não pode tocar em nenhum crente sem que Deus o queira e sem que Deus tenha um propósito santo nisso tudo. Agora notem, irmãos, Satanás ele é sobre-humano, mas ele não é divino. Satanás tem um grande poder, mas ele não é onipotente. Ele exerce grande influência sobre a nossa vida. Porém, a sua influência é limitada e está debaixo da soberania de Deus. Portanto, irmãos, esse é o tentador. O tentador que tentou Eva, que tentou Adão, é o mesmo tentador que nos tenta. O nosso grande inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás, o destruidor, o nosso acusador. Mas em segundo lugar, irmãos, o texto de Gênesis nos mostra a tentação. E ela descreve como se deu então essa tentação propriamente dita. Diz o texto: disse Satanás à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Os versos 1 a 5 são o registro que o narrador bíblico faz da conversa entre Satanás e Eva. Satanás, como sabemos, é muito astuto. Ele tem uma estratégia muito bem arquitetada para induzir Eva ao pecado. E ele usa basicamente de 3 argumentos. E eu quero mostrá-los então a você nessa noite. O primeiro argumento que Satanás usa é o argumento da distorção da palavra. O diabo introduz a sua conversa com Eva distorcendo a ordem de Deus. Satanás faz com que Eva veja Deus como um Deus que não deseja a felicidade e o bem-estar das suas criaturas. Ele faz com que Deus pareça um criador duro e restritivo. O grande trabalho de Satanás entre os humanos é distorcer e desacreditar a palavra de Deus. E toda vez que ele consegue isso, ele obtém uma vitória. Nos versos 2 e 3 nós temos a resposta de Eva. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A resposta de Eva demonstra que ela tinha pleno conhecimento da ordem que Deus havia dado. Ela recita literalmente, ipsis literis, a palavra de Deus. Disse Deus. E Eva então compreendeu 3 verdades sobre essa ordem do Senhor. A primeira é: ela e Adão podiam desfrutar de todas as benesses do paraíso. Eles podiam comer absolutamente tudo que Deus havia plantado naquele paraíso. A segunda verdade que Eva compreendeu é que eles não podiam comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Então eles podiam comer de tudo, menos do fruto da árvore do centro do jardim. A terceira verdade que Eva compreendeu é que se eles comessem do fruto dessa árvore, eles morreriam. E é importante notarmos que a ordem não havia sido dada a Eva, mas a Adão. Vejam o capítulo 2, versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nesse instante, Eva ainda não havia sido criada. Eva é criada a partir do versículo 18. Então, quando Deus coloca Adão no centro, no jardim, ele diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Adão foi um excelente professor para Eva. Eu imagino que Adão tenha chamado Eva perto da árvore, tenha apontado para a árvore e tenha dito para Eva: Eva, Deus criou todas as coisas. E ele disse que nós podemos comer de todas as coisas, menos do fruto desta árvore que está aqui, exatamente aqui, no centro do jardim. E Eva compreendeu tão bem a ordem, que ainda disse a Satanás que não era para comer e muito menos para tocar no fruto. Eva tinha plena consciência da ordem e da sua consequência. Se ela comesse, ela morreria. Há pessoas que entendem que Eva aqui distorceu a palavra de Deus. Não, Eva não distorceu a palavra de Deus. Pelo contrário, Eva compreendeu tão bem a palavra de Deus que ela entendeu que a consequência era tão grave que ela não podia nem comer
e muito menos tocar naquele fruto. Portanto, então, o primeiro argumento é o argumento da distorção da palavra. O segundo argumento que Satanás usa para tentar Eva é o argumento da mentira. Diz o texto: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Satanás então induziu Eva a desacreditar em Deus. Ela havia dito que se eles comessem, eles certamente morreriam. Capítulo 2, versículo 17. Ao passo que Satanás disse que se ela comesse, ela não morreria. Satanás enganou Eva, como disse o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É por essa razão, como vimos, que Jesus disse que o diabo é o mentiroso e é o pai da mentira. Satanás colocou dúvida no coração de Eva. Ele mentiu sobre a palavra de Deus. Mentir sobre Deus e as coisas de Deus, irmãos, é uma especialidade do nosso grande inimigo, Satanás. Mas Satanás não parou por aí. Além do argumento da distorção e além do argumento da mentira, Satanás também usa o argumento da cobiça. Diz o texto: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse argumento, irmãos, ele é muito sutil. Satanás lança a mão de levar Eva a cobiçar o fruto proibido. Satanás despertou em Eva algo que ela nunca tinha pensado: o ser igual a Deus, como Deus sereis, conhecedora do bem e do mal. Adão e Eva foram criados num estado de total e plena inocência. Exemplo disso é que eles viviam no paraíso sem nenhuma vestimenta. E isso não lhes causava nenhuma vergonha. Capítulo 2, versículo 25 diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas assim que eles caem no pecado, versículo 7, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos e eles perceberam que estavam nus e costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles sentiram vergonha um do outro. A cobiça, irmãos, foi de fato o primeiro pecado cometido pela raça humana. A cobiça é o pecado de não se contentar com aquilo que se tem. É o desejo de possuir aquilo que é do outro. Não é sem razão que o último dos 10 mandamentos é uma proibição contra a cobiça: não cobiçarás. Ao falar sobre a cobiça, Tiago diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, Tiago deixa muito claro isso. E ele nos mostra que a cobiça, de fato, é o primeiro pecado cometido pela raça humana. É o pecado em que todos nós incorremos. E com o pecado vem a morte. Com a cobiça vem o pecado. E pelo pecado, então, vem a morte. Eva teve a sua cobiça despertada no seu coração. Eva desejou ser igual a Deus, ter discernimento sobre a criação, experimentar coisas que ela ainda não havia experimentado. Mas por detrás do pecado de Eva estava a falta de contentamento. Ela não quis continuar satisfeita em Deus e naquilo que Ele lhe havia dado. Mas esse também foi o pecado de Davi. Deus disse que ele poderia ter tudo como rei de Israel, mas ele rejeitou ter aquilo que era proibido: Batseba, a mulher do seu soldado chamado Urias. O grande pecado de Davi, segundo o profeta Natã, foi que ele desprezou a palavra de Deus. Quando Eva desprezou a palavra, Eva cobiçou e pecou contra Deus. Quando Davi desprezou a palavra de Deus, ele pecou contra o Senhor. Portanto, irmãos, Satanás vai usar todas as armas humanas à sua disposição, inclusive a cobiça, para nos fazer cair em pecado. Portanto, queridos, eis aí então a tentação de Eva. Eis aí a nossa tentação também.
Mas em terceiro e último lugar, como então podemos vencer as tentações? Como é que nós podemos então lutar contra as tentações e vencê-las? Antes de tudo, queridos, eu preciso dizer a vocês que todos nós somos tentados constantemente pelo nosso inimigo, o diabo. Não há nenhum cristão que não passe por tentação. Não há ninguém que esteja imune à tentação. O próprio Senhor Jesus foi tentado por Satanás no deserto. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação, na maioria das vezes, será sutil, sem grandes distorções. Ela poderá vir de formas e lugares inesperados. Jesus foi tentado em sua necessidade física, a fome. Ele foi tentado a duvidar da providência de Deus. Jesus foi tentado a tentar a Deus quanto ao seu socorro. Ele foi tentado a ter em suas mãos todo o poder do mundo e, consequentemente, se esquecer que dependia do Pai em todas as coisas. Adão e Eva não resistiram à tentação e comeram. Como podemos ver em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Como filhos de Adão, queridos, eu e você também não podemos resistir às tentações, porque estamos caídos em pecado, mortos nos nossos delitos e pecados, como disse o apóstolo Paulo, de tal modo que nós estamos suscetíveis, da mesma forma que eles eram suscetíveis no paraíso. No nosso estado de corrupção espiritual, nós não somos melhores do que Adão e Eva. Nós somos tão pecadores quanto eles e estamos suscetíveis à tentação como eles estavam também. Mas, queridos, eu quero dizer a vocês que Jesus venceu por nós. Jesus venceu por você. Em Cristo, os crentes podem resistir e vencer as tentações. Jesus venceu por mim e por você. Ele venceu Satanás no começo, durante e no final da sua vida. Ao bradar na cruz, está consumado, Jesus venceu a morte e o Senhor da morte, como diz Hebreus. Paulo ainda diz que Jesus esmagará Satanás debaixo dos seus pés. O apóstolo Paulo ainda afirma claramente a vitória de Cristo sobre Satanás quando escreve aos Colossenses no capítulo 2, ele diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário. Ele venceu a tentação, ele venceu a morte, ele venceu o nosso último inimigo. E por isso Jesus nos fez mais do que vencedores. O apóstolo João também diz em Apocalipse que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Mas, queridos, eu quero terminar com uma palavra de encorajamento a você nessa noite. O autor de Hebreus nos dá duas grandes palavras de encorajamento na nossa luta contra as tentações. Eu queria convidá-lo para abrir em Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Preste bem atenção na leitura. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Queridos, Jesus passou pelas mesmas tentações que você passa, e ele venceu todas elas sem pecado. E por isso ele é poderoso para te socorrer nos dias tenebrosos da sua alma. Naqueles dias de tentação difícil, ele é poderoso para te socorrer. Mas eu quero convidá-lo ainda para que abra em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Assim diz a palavra do Senhor: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, Jesus se compadece de você. Ele conhece as suas fraquezas. Ele foi tentado à sua semelhança. Então, quando você se sentir tentado, eu quero encorajá-lo a se achegar junto ao trono da graça. Porque no trono da graça você encontrará graça e misericórdia em ocasião oportuna. Confie nisso. Creia que Jesus venceu por você. E Ele pode te fazer também vitorioso sobre as tentações. Jesus venceu a guerra contra Satanás. E Ele nos fez mais do que vencedores. Em Cristo, nós, eu e você, podemos ser tentados. E podemos vencer as tentações. Eis aqui uma grande palavra de encorajamento do apóstolo Paulo na luta contra as tentações. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nessa passagem nós encontramos 3 verdades sobre a tentação. A primeira verdade é que toda tentação é humana na sua manifestação. Satanás é apenas o agente. E ele vai usar de várias artimanhas humanas para nos tentar. Segunda verdade, Deus é fiel e jamais permitirá que você seja tentado além das suas próprias forças. Deus jamais te dará um fardo maior do que você possa carregar. O salmista no Salmo 68 diz: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. A terceira verdade é que o Senhor, segundo a medida da sua graça, irá prover livramento para que você possa resistir às tentações nos dias difíceis da sua caminhada. O caminho para que você possa ser um crente vitorioso sobre as tentações é depender totalmente da graça de Cristo na sua vida, estar em comunhão plena com Ele diariamente por meio da palavra e da oração. Adão e Eva sucumbiram antes às tentações no paraíso. Jesus venceu as tentações no deserto e na cruz. Você pode vencer as tentações, meu querido irmão, porque Jesus Cristo venceu no seu lugar. E na cruz de Cristo sempre haverá misericórdia e graça para você. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, o nosso segundo Adão, que vencendo na cruz do Calvário, nos fez mais do que vencedores e vitoriosos sobre as tentações e sobre o pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as tentações. Precisamos de graça. Precisamos da Tua ajuda para que possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece cada uma das vidas aqui presentes. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe de cada luta. E o Senhor sabe das tentações que cada um tem enfrentado. Ajuda-os em Cristo Jesus. É que nós te pedimos. Amém.